Fala, traders! Sejam todos muito bem-vindos aqui novamente ao canal para mais esta aula, né? É a nossa aula de número 4 aqui dessa playlist de Iniciando na Bolsa de Valores. Essa aula, ela é uma das mais importantes que nós temos aqui nessa playlist. Por quê? Porque o tema que nós vamos estar falando hoje, que é gestão de risco e controle emocional, é algo que é ignorado pela maioria dos traders. Talvez você esteja perguntando, mas Diogo, por que a maioria das pessoas elas ignoram essa aula? Elas até falam, sabe? Elas até dizem que é uma aula bacana ou que realmente tem que ter controle emocional, tem que ter gestão de risco, porém, na hora mesmo de estudar, de desenvolver, elas acabam ignorando, né? E isso acontece porque elas não estão no controle das suas emoções. Então, elas não querem fazer o que precisa ser feito. E aí falta a disciplina. E a disciplina é algo extremamente importante no mercado. Porque se você tiver ali uma gestão de risco e você tiver disciplina para seguir a sua gestão de risco, você muito provavelmente tem altas probabilidades de ter sucesso no mercado. Mas o que falta é a disciplina de fazer não aquilo que quer fazer, mas fazer aquilo que é preciso ser feito, né? E para isso você precisa dominar as suas emoções. Você precisa estar no controle das suas emoções. E através da disciplina e do autocontrole, né, que vem com autoconhecimento e tudo mais, você consegue então seguir uma gestão de risco de forma eficiente, tá? A gente já falou aqui sobre o que é day trading, também a importância, né, e a necessidade das corretoras de valores e as plataformas que é preciso utilizar, as ferramentas, né, para que você possa operar na bolsa de valores, no mercado financeiro. Então, eu quero que você olhe aqui para o gráfico agora, que eu vou te explicar o que são essas três linhas aqui no gráfico. Sendo essa primeira, que nós chamamos de stop gain, esta segunda, que nós chamamos de ponto de entrada, e essa terceira, que nós chamamos de stop loss. Você precisa desse conhecimento aqui, ó, para que você possa fazer, então, a sua gestão de risco. Tá? Então, eu vou explicar aqui a importância disso. Esse ponto aqui, escrito entrada, nada mais é do que o seu ponto de entrada em uma operação. Então, o mercado ele vem em uma direção e ele executa a sua ordem. Ou, se você colocou uma ordem limite, né, você coloca uma ordem num determinado nível de preço, e assim que o preço toca nessa faixa de preço, executando a sua ordem, tá? E aí tem toda uma fila de negociação, tudo, mas a gente não vê nada disso. Devido à alta liquidez que tem nesses mercados, toca ali e algumas vezes até executa com 5 pontos de diferença aqui no índice, né? Mas normalmente executa certinho, no ponto, no toque ali. Algumas vezes ele toca na ordem e não executa por a sua ordem está numa fila de espera, né? Então há milhares de ordens na mesma região de preço, então às vezes o que pode estar acontecendo. Mas é raro, tá? É raro. Normalmente toca e executa a sua ordem. Então vamos supor que a sua ordem foi executada aqui, nesse ponto de entrada que a gente tem aqui no gráfico. Então, a parte azul, nesse caso de uma ordem de compra, se o preço continua caindo e entrando nessa faixa azul que eu tenho marcado aqui no gráfico, é o seu ponto, o seu lado negativo da operação. E a parte branca é o seu lado positivo da operação. Então, o mercado vem, executa a sua ordem e começa a andar aqui para baixo. Enquanto ele estiver nesta região azul, você está negativo na operação. Então, por isso, é muito importante você ter essa outra ordem aqui, ó, chamada stop loss. O que é uma ordem stop loss? Uma ordem stop loss é uma ordem de saída dessa operação. Então, quando você entra em uma operação, a primeira coisa que você faz é direcionar uma ordem stop, que se o preço atingir aquela região de preço, te tira da operação. Mas, Diogo, se o lado azul eu vou estar negativo e atingir, eu vou sair no prejuízo. Sim, mas você determinou o tamanho do seu prejuízo. Tá? Então vamos supor que você tenha na sua conta lá na corretora R$1.000.
E aí você entra com determinado valor, né? X contratos aqui nessa operação. Vamos colocar hoje 5 mini contratos. Eu vou explicar isso mais para frente, tá? Como é que funciona, pode ficar tranquilo. 5 mini contratos dá R$1 por ponto. Então você coloca lá 200 pontos de stop. Isso quer dizer que quando atingir 200 pontos negativos a sua operação, nesse caso R$200, vai te tirar da operação. E o seu prejuízo nessa operação foi de R$200 negativo. Se você tinha R$1.000, você passou a ter R$800. Tá? Mas isso é ruim. Talvez você esteja pensando assim, nossa, mas aí eu tomei prejuízo. Sim, mas você escolheu entrar nessa operação. E o preço que você escolheu pagar por esse risco foi de R$200. Se o preço continua caindo aqui, você não tem uma ordem stop, por incrível que pareça, tem pessoas que correm esse risco e com certeza são pessoas que não ficam no mercado, não conseguem ter consistência no mercado, e o preço cai em 1.000 pontos. Simplesmente a pessoa perde R$1.000, tudo que tinha, quebra a conta, porque não limitou a sua conta, o seu prejuízo em um determinado valor. É claro que a gente não determina stop por valor, tá? Você vai aprender mais para frente aqui comigo que nós temos um nível de stop que nós consideramos até ali aceitável, né? Que no nosso caso é 150 pontos no máximo aceitável para um stop, tá? E que o valor financeiro não importa, desde que você tenha uma gestão de risco. Você não pode arriscar 10, 20, 30% do seu capital em uma única operação. Isso aí é muita loucura. Não faça isso, tá? Não faça isso. Diogo, mas eu tenho só R$500 para começar. Então, você falou 150 pontos. Então, eu não posso operar 5 contratos tendo R$500? Não aconselho, tá? Com R$500 você vai operar um mini contrato. E o stop vai ser de R$30 no mini índice, por exemplo, né? E aí é um máximo que você pode aceitar, né? O máximo que você pode aceitar. Isso aí, R$30 está dando uma faixa de 3%, né? E não tem condições mais do que isso. Eu sei que existem pessoas, e eu enfrentei esse tipo de situação, de ouvir, né, pessoas já consistentes e bem-sucedidas no mercado, quando eu ainda estava iniciando, e eu iniciava ali com contas pequenas, as pessoas às vezes falando, você não pode querer começar com R$2.000, com R$3.000, no mínimo para começar na Bolsa de Valores é R$5.000. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas que estão iniciando são pessoas que estão vindo para o day trading com o sonho e com a expectativa de mudar a sua vida, a sua realidade, a vida da sua família, né? E são pessoas que estão ali lutando, muitas vezes trabalhador que trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, vai estudar. Se for o seu caso, que você esteja assistindo aqui esse vídeo, fica tranquilo. Se você só pode começar com R$300, R$500, tudo bem. Começa com o que você tem. O importante é você começar, mas começar fazendo da forma correta. É um contrato, é um contrato. Poxa, se eu fizer um gain vai dar R$50, R$60, é muito pouco. Não fica olhando para o resultado financeiro. Olha para a pontuação, olha para a consistência. Porque a consistência é quem vai mudar a sua realidade no day trade, ok? Mas, voltando aqui, stop loss significa isso. A parada do prejuízo. O stop, né? Parar o prejuízo. Parar o sangramento, né? Então, você entrou, tocou ali, stop, paciência. E aí é que entra o lado emocional, do controle emocional. Porque a grande maioria dos traders, quando tomam um stop, partem para a recuperação. E no mercado financeiro, entenda uma coisa. Não existe recuperar. Não existe recuperar um stop. Isso é um palavreado muito utilizado, né? Quero recuperar meu stop. Não existe. O dinheiro que você perdeu, ele já não é mais seu, já é do mercado, foi embora. E as pessoas tentam agarrar o mercado pelo pescoço e o mercado arrasta elas e um prejuízo se torna muito maior, muito maior. Uma vez ou outra, às vezes ela consegue até na sorte, mas na grande maioria das vezes o prejuízo vai ser muito maior. Tá? Então, desde que você siga a sua gestão de risco, o seu controle emocional, você consiga... Eu tomei um stop, não tem problema. Eu sei que
a minha técnica, a minha estratégia ela é lucrativa no longo prazo. Então, em 10, em 20 trades que eu fizer, eu vou tomar 2, 3 stops, é normal. Todo mundo toma stop, mas a grande maioria das vezes eu vou ter gain. E a grande maioria das vezes eu vou ser lucrativo. E aí é que é a grande virada de chave. Por quê? Você trabalhar com a gestão de risco, tá? Então, o stop gain é totalmente o inverso do stop loss. Se o stop loss é você parar de ter prejuízo, o stop gain é o seu alvo, é o contrário, é a parada do lucro. E aí você pensa, nossa, mas parar de ter prejuízo eu compreendo, mas parar de ter lucro eu não compreendo. Porque quem vai querer parar de ter lucro? Só que, o que acontece? Quando você entra num trade, você tem que ter algumas respostas já na sua cabeça. Eu vou entrar aonde? Eu vou entrar aqui, no preço X. No mesmo momento, você já tem que saber aonde eu vou colocar o meu stop, qual é o valor do meu stop, aonde eu vou colocar o meu gain e qual o valor do meu gain. Por quê? Porque muitas vezes o mercado faz isso aqui, ele vai lá em cima e ele volta todinho. E aí te tira no 0 a 0. E tem algumas pessoas que nem movem o seu stop, né? E aí elas saem lá no prejuízo. E aí um trade que era vencedor acaba sendo perdedor. Diogo, é errado não mexer no meu stop? Porque é possível, tá? Você tirar o seu stop daqui quando o mercado desenvolve. Se você souber fazer a movimentação no momento correto, quando o mercado desenvolve a seu favor, você pode tirar o seu stop daqui e colocar aqui, ó, 5, 10 pontos. Eu costumo colocar 10 pontos positivo. Por que 10 pontos? Para pagar as taxas, emolumentos, né? E aí é o 0 a 0 que a gente chama. Então o mercado vai. Se ele voltar e me tirar aqui, eu não tive lucro, mas eu não tive prejuízo. Simplesmente eu empatei a operação e aí tá tudo bem. Desde que movido na hora certa. Não é o mercado começou a movimentar, você já puxa. Não. Isso aí não é lucrativo, não é saudável no mercado. Tá? Tem ao momento certo. E lá na frente a gente pode falar a respeito disso. Então, quando você entra, você já tem que determinar o quê? Um alvo de saída. E quando o mercado atinge esse alvo, ok, te tira no lucro, dinheiro no bolso, e aí parte para a próxima, ok? É dessa forma que a gente faz. E é isso que é a gestão de risco? Não. Isso foi apenas uma introdução para você entender o que é stop e o que é gain, tá? O que é, então, uma das coisas da gestão de risco? Primeiro, você nunca arriscar 10, 20% do seu capital. Qual é o ideal? De 1 a 2% por operação, tá? Por operação. Esse é o máximo. É claro que isso vai variar. Uma pessoa que tem lá 100 mil reais na sua conta, né? Ele vai arriscar um determinado valor. Às vezes não chega a 2%, entendeu? Agora, pessoas que têm um capital menor, nunca arrisque. Tenho 5 mil reais, tenho 10 mil reais, nunca arrisque mais do que 1 a 2% já é o máximo em uma única operação, tá? Existem pessoas que entram extremamente alavancadas comparadas ao capital que tem. A pessoa tem 1.000 reais e ela quer arriscar 500 reais numa operação, uma loucura. E inevitavelmente ela vai quebrar e a conta não vai fechar, tá? Até pelo peso emocional em cima disso. Você sabe o capital que está ali, quase que todo o seu capital, ou um terço, ou metade do seu capital em uma única operação, um stop ali deixa a pessoa totalmente descontrolada, descompensada, e ela quer recuperar. Então, assim, não funciona, não é saudável, nem para a sua mente, nem para a sua vida financeira, ok? Vendo uma matéria recentemente, eu vi que a grande maioria das pessoas, cerca de 60% das pessoas, se você reparar aqui, ó, nós temos aqui um risco-retorno, que nós chamamos, aqui está de 1 para 1. Repara que o mesmo tanto que você tem de stop, você tem de gain. Isso aqui é o que a gente chama de 1 para 1, tá? Então, aqui no meio aqui, repara bem aqui, ó, na hora que eu clicar aqui, repara que está o número 1 aqui. Isso aqui é o nosso risco-retorno. Então, risco de 1 de risco, né? O meu risco, vamos supor aqui, para ficar mais ilustrativo, vamos supor que o meu risco aqui ele está de 100 reais. E o meu lucro aqui está também de 100 reais. Então, isso aí é um risco de 1 para 1. Então,
uma pessoa que entra em uma operação, ela arrisca R$100 de prejuízo para ter R$100 de lucro. Só que isso não é a maioria. A maioria das pessoas não fazem isso. A grande maioria das pessoas, elas fazem isso aqui assim, ó. Elas arriscam perder R$100 para lucrar 50. E assim elas vão fazendo várias operações no dia. Então elas vão arriscando perder 100 para ganhar 50, perder 100 para ganhar 50, perder 100 para ganhar 50. Isso é 60% dos traders. E aí, se você reparou, por muitas vezes eu disse, né? A grande maioria dos traders não olham a gestão de risco. A grande maioria dos traders ignoram o controle emocional. A grande maioria dos traders opera com risco-retorno negativo, que é a forma que a gente chama. E a grande maioria mesmo, tá? E eu conheço, assim, já vi vários traders que operam dessa forma, com risco-retorno negativo. Como assim negativo? O seu risco é muito maior do que o seu lucro. E aí, a conta não fecha, no final das contas. Por quê? Porque se você tiver uma assertividade de 50%, o seu prejuízo sempre vai ser maior do que o lucro. Se você fizer 10 operações, e errar 5 e acertar 5, você vai perder 500 e vai só lucrar 250. Ou seja, vai estar 250 negativo. E aí, quando a gente olha para uma pesquisa e a gente vê que 95% dos traders perdem dinheiro na bolsa de valores. E eu te pergunto, você quer fazer o que a maioria faz? Já está muito claro, muito nítido que o que a maioria faz não é lucrativo. O que a maioria faz perde dinheiro. Então não queira fazer o que a maioria faz. Se você quer ter um resultado diferente do que a maioria tem, você não pode fazer a mesma coisa que a maioria faz. Você tem que fazer algo diferente. E risco-retorno negativo é o que a maioria faz. Entendeu? 60% tem um risco-retorno negativo. Cerca de 30% a 35% tem um risco-retorno de 1 para 1. É o melhor? Não. Já é melhor do que negativo. Mas você vive na montanha-russa. Você vai viver na gangorra. Você lucra, você devolve. Você lucra, você devolve. E sempre levemente no negativo, porque se você não tiver uma assertividade acima de 50% pelo menos, você vai estar no negativo. Se você tiver assertividade de 50% dos trades, você vai sempre estar empatado. E a conta não fecha. Por quê? O empate é prejuízo. Como assim o empate é prejuízo? O empate é prejuízo por quê? Porque você lucra 100. Vamos colocar os 10 trades, né? Então você lucrou R$500 e você teve um prejuízo de R$500. Pô, João, então empatou. Não. Por que não empatou? Porque a operação que você fez negativa, ela não deu só R$500, ela deu R$500 mais taxas. E a operação que você fez positiva, ela deu R$500 mais taxas, mais retenção de imposto de renda. Mas eu estava negativo, Diogo, não tem problema. A corretora retém lá 1% do seu lucro, mais as taxas. Então, taxas do negativo, mais taxas do positivo. E aí, os seus R$500 que era negativo, na verdade passou a ser uns 550. E os seus R$500 que era positivo, passou a ser 450. Então, se for 100 negativo, R$100 foi só de taxa. Você pagou e ficou negativo. Então, 1 para 1 não é o melhor dos mundos, não é o melhor cenário. Então, qual é, Diogo? É 2 para 1? 2 para 1 já está melhor. Mas o qual nós recomendamos? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. 3 para 1. Você lucra 3 e perde 1. Você só opera 3 para 1, Diogo? Não. Às vezes eu tenho lucro de 5 para 1, de 8 para 1, já tive lucro de 12 para 1. Claro que não é todo dia, mas o mínimo 3 para 1. O mínimo para você ter uma gestão saudável é 3 para 1. Tá? Então, mas o alvo não dá 3 para 1, vai dar 2, vai dar 1,5. Então deixa a operação passar. Deixa passar. Tá? Mas quando você entrar numa operação, entra sabendo que você pode tomar um stop, 2 stop, mas um gain, né? Um gain que você faça, você paga os 2 stops e ainda fica positivo. E aí, a nossa técnica que tem uma assertividade em média de 80%, 85%, pelo menos,
Você vê de 10 trades você acertar 7, acertar 8, né? Porque 7 dá para dar uma, né, de 70%, mas em média de 80% pelo menos. Num risco retorno de 3 para 1, você vê o quão lucrativo é. E aí, você deixar de participar de um movimento ou de outro, não tem problema. Porque quando você entra, você tem uma alta assertividade, tá? E uma excelente gestão de risco. E até o controle emocional fica muito mais leve para você. Porque quando você toma um stop, você está tranquilo. Você sabe que a sua estratégia é boa, ela é lucrativa, e que a hora que você acerta, esse stop não significa muito para você. Tá? Ao menos que você arrisque mais do que deveria. E aí você já saiu da gestão de risco. Aí o controle emocional se perde nesse meio. Então, é necessário ter muita disciplina, tá? Para seguir essa gestão de risco e ter o controle emocional. E o controle emocional está muito ligado à disciplina, porque a disciplina é você fazer não aquilo que você tem vontade de fazer, mas aquilo que precisa ser feito. E a grande maioria das pessoas olha um movimento qualquer no gráfico, um candle, eles falam, né, barra elefante, barra de ignição, tem vários nomes que eles dão aí no mercado, e a pessoa fica frustrada se não participar e quer participar, mas aí que entra a disciplina de fazer não aquilo que ela quer fazer, aquilo que o sentimento tenta levar ela a fazer, mas fazer aquilo que tem que ser feito, que é operar nas regiões certas, né? Todos os dias nós analisamos o mercado aqui no canal e a gente mostra as regiões melhores para você realizar operações. Então, nessas regiões, normalmente você tem o risco-retorno 3, 4, 5 para 1 tranquilamente, né? Uma grande margem para você estar ali operando e sendo ali lucrativo, tá? Então, o controle emocional é parte fundamental, porque a grande maioria das pessoas olham o financeiro, nossa, 100, 200, 300, R$ 1.000, e a pessoa colocou R$ 1.000 na corretora e está fazendo ali R$ 300 numa operação em 5 minutos, 10 minutos, e aí elas perdem esse controle emocional e elas querem buscar além do alvo. Elas não querem pôr um gain. As pessoas tomam um stop e se descontrolam, e elas querem, de qualquer forma, recuperar, né? Como eu já falei, não existe recuperar. Então, esse descontrole emocional leva as pessoas para um caminho trágico no mercado financeiro. Tá? Então, se você quer ter resultados diferentes do que a maioria tem atitudes diferentes do que a maioria tem também. Tá? Então, gestão de risco e controle emocional é parte fundamental para a sua vida duradoura e saudável no mercado financeiro. E foi essa mais uma aula. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e em breve a gente volta para mais uma aula. Fica com Deus.